É bem possível que você, como eu, também use a palavra estranhos para se referenciar àquelas pessoas que não fazem parte aí do nosso círculo mais próximo. E a gente até usa essa palavra de uma forma bem comum, né? Os filhos não conversar com estranhos, determinada pessoa me é estranha. Mas qual é o significado real disso? E você já parou para pensar, talvez, o que seria uma sociedade sem estranhos? Aqui é o professor Eduardo e está conosco aí no Papo de Teologia. Bom, vamos lá então. O que nós estamos falando aqui? O que é isso? O que é esse mundo sem estranhos? Eu começo falando assim que de cara o mundo vira a nossa cabeça, né? Sociedade, principalmente quem vive nas zonas urbanas, as zonas urbanas, elas realmente escravizam o pensamento. Isso é uma coisa que a gente tem debatido com alguns colegas esses dias, que o urbano, ele meio que escraviza a pessoa, reduz a pessoa a um operário, né? O urbano muda a nossa forma de ver o outro, nossa forma de ver a sociedade, centraliza de forma egocêntrica nas minhas necessidades, no meu desejo, e perde-se a concepção da própria realidade. Se a gente volta um tempo aí, não precisa muito tempo não, gente, uns 30 anos mais ou menos, você já tem uma sociedade brasileira muito diferente. Eu lembro assim que não era eu, né? Várias pessoas, era uma coisa noticiada com muito mais cuidado. Havia muito maior preocupação com aquilo que nós usamos com os moradores de rua, né? Uns 30 anos atrás, você andar na rua, encontrar uma pessoa caída na rua, dormindo na rua, era uma coisa que chocava. As pessoas procuravam ajudar, né? Se reuniam e tal, né? Mas o que aconteceu? Desses 30 anos para cá, isso mudou da água para o vinho. Então as pessoas andam hoje, vem a pessoa caída na rua e passa por cima, como se fosse nada. Como se a pessoa não tivesse ali. A doutora em filosofia, a doutora Maria Lúcia Aranha, ela fala sobre isso num dos seus livros, ela fala sobre a morte social, né? Para falar como essas pessoas são tidas como se não fossem ninguém. Perdem toda a sua característica de ser humano. Mas não só elas. Aquele que passa por cima, que se fecha ao caído, também se torna essa pessoa aí um pouco menos humana, né? Se a gente for olhar dessa perspectiva. A questão é que a sociedade faz isso com a gente nem percebe. Sem perceber, nós normalizamos, nós naturalizamos a violência. Sem perceber, nós naturalizamos a discriminação. Sem perceber, nós naturalizamos discursos de ódio. Sem perceber, daqui a pouquinho nós estamos naturalizando isso como se fosse normal, né? Abri a televisão, eu lembro que nem 30 anos, 20 anos atrás, eu vim para uma cidade do interior e chegando aqui eu lembro que eu vim da capital de São Paulo e na capital de São Paulo era muito comum você ligar a televisão e encontrar diversas cenas de pessoas ali que foram assassinadas e tal. E aqui, quando havia alguma coisa do gênero, né, na cidadezinha do interior, era aquela notícia, todo mundo falava e ficava preocupado, né? E eu até estranhei, porque numa grande capital era uma coisa comum. Havia essa naturalização do crime, essa naturalização da violência, como se fosse algo comum. E a pergunta é, por que nós fazemos isso? Por que nós naturalizamos a violência? Por que nós naturalizamos a dor? Por que nós naturalizamos o sofrimento? Diante disso, tem um texto bíblico que me provoca muito quando eu falo sobre esse tipo de coisa, que é Jesus, quando ele está andando ali, perto da cidade de Naim, tá no capítulo 7 de Lucas, tá? Jesus está andando ali perto da cidade de Naim, e andando por ali, ele vê mais uma cena aleatória, que era justamente uma viúva que estava chorando a perda de um seu único filho, que estava sendo velado, então, ali, sendo levado para o enterro. Tá? E o que acontece? Jesus, então, ele tem uma atitude ali que quebra o protocolo. Ele podia justamente ter passado direto, era só mais uma pessoa que morreu. Vamos pegar a nossa naturalização da violência? Ele podia ter passado direto, todo mundo morre, é normal morrer, né? Fazer o quê? Pobre daquela viúva e ter tocado a vida pra frente? Ele podia ter falado, não é ninguém que eu conheço, pra que eu ia parar aqui pra falar alguma coisa sobre essas pessoas? Pra que eu vou fazer diferença na vida dessas pessoas? Mas isso é a questão. Jesus no texto fala que vendo aquela mulher chorando porque tinha perdido seu único filho, o texto diz que ele se move de íntima compaixão. Se compadece da situação dela, ele sente aquilo. E esse é o chamado. Sentir a dor do outro, entender a necessidade do outro, se colocar no lugar do outro, mesmo que seja estranho. Aquela pessoa não tinha nada a ver com Jesus, ele não tinha por que parar ali e atender aquela mulher. Mas essa é a questão. Para Jesus não tem estranhos. É mais uma pessoa que precisa de Deus. É uma pessoa que precisa de cuidado, é uma pessoa que precisa de misericórdia. Não são estranhos. Eu lembro que numa época mais jovem, quando eu estava trabalhando com missão, eu trabalhei com missão ajudando algumas igrejas, e uma das coisas que Deus colocou no meu coração ali para trabalhar com missão era justamente essa forma de ver as pessoas.
Eu lembro que ele falava para mim assim, não ver as pessoas como estranhas, mas ver as pessoas como pessoas que precisam de Deus. Então sempre que eu encontrava alguém, a primeira coisa que vinha era aquele estranhamento. E quando vinha o estranhamento, logo aquela disciplina. É mais uma pessoa que precisa de Deus. É uma pessoa que precisa da graça, é uma pessoa que precisa da misericórdia, é uma pessoa que precisa do amor, é uma pessoa que precisa do cuidado. Não precisa de Deus no sentido moralista, mas precisa de Deus no sentido da graça, do cuidado, do amor, da entrega. Essa é a ideia. Jesus ele demonstra isso ali com muito afinco quando ele encontra aquela viúva. E rompe esse protocolo. E esse é o chamado para fazer diferença. Eu lembro de um dia na sala de aula, era sábado de manhã, cheguei na faculdade, era um seminário, né? Era um seminário de teologia. E logo que eu cheguei, tinha um dos meus alunos, já um adulto, ele devia ter uns 40 anos, chorando. E chorando assim, de soluçar mesmo, né? Conversei com o coordenador do curso, eu falei, vai lá ver se você consegue acalmar ele. Fui sentar com ele e ele batia no peito e falava assim, professor, eu não mereço ser chamado de cristão. Aí batendo, chorando e batendo no peito. Eu não mereço. Aí eu, o que foi, né? Tal. Eu falei assim, olha, ele morava na minha rua, ele falava assim, eles moravam na minha rua. Eu conhecia eles. Aí eu já, preocupado, tinha acontecido alguma coisa séria, ele contando que era um vizinho que ele tinha, que já estava desempregado há um bom tempo, ele sabia que eles estavam desempregados, e não fez nada, e chorando, falando justamente isso, que ele sabia que ele podia ter feito alguma coisa e não fez nada. E o que aconteceu? Era aqui o marido, né, da esposa saiu para tentar procurar emprego, deu a hora do almoço, a esposa foi na vizinha, pediu um pouco de arroz, alguma coisa, nisso que ela descuidou, o bebê puxou a vela de cima da mesa, que estava acesa, e pôs fogo no colchão, e morreu incinerado. Foi uma coisa terrível na época. Mas me impressionou a forma que ele viu aquilo. Ele falou, professor, era na minha rua. Eu conhecia eles e não fiz nada. Chorando, assim, soluçar. Mas a ideia é essa. A sociedade em que nós vivemos faz com que a gente more na mesma rua e nem saiba o que está acontecendo com as pessoas. Não consiga fazer diferença na vida de ninguém. Porque a única vida que faz diferença para nós é a nossa. Então é preciso romper com essa cadeia que a sociedade impõe sobre nós, que reduz a nossa forma de ver o outro a nós mesmos, a nossa própria necessidade, a nosso próprio prazer, a nosso próprio desejo. E conseguiu romper com isso para que consiga ver o outro e fazer diferença na vida dele. Eu brinco assim, que esse texto de Jesus me motivou quando eu era jovem. Eu estava fazendo seminário ainda, e esse texto mexeu muito comigo. Eu lembro que nós estávamos saindo do seminário e eu resolvi dar carona para um colega. Eu estava em São Paulo, foi um seminário em São Miguel na época, e o colega falou assim, Eduardo, eu tô indo embora. Ele falou assim, você mora onde? Eu falei, eu moro no ABC. Eu falei, eu vou te dar uma carona aí, não tem problema. ABC não, era Itaquera. Eu falei, eu te dou uma carona aqui, tá? Ele, beleza. Peguei e fui dando uma carona pra ele. E no caminho ele recebeu um telefonema de um velório de uma pessoa que estava acontecendo. Aí ele falou assim, Eduardo, tá tendo ali o velório? Eu falei assim, eu vou com você, vamos lá. Eu tava mesmo no carro. E chegando no velório, foi até engraçado o que aconteceu. Naquela época, a gente ia pro seminário, eu já ia com blazerzinho, né? Eu tava com blazerzinho e tal. Uma calça jeans, a Bíblia, nós fomos lá pro velório, sentamos lá no fundo, eu e ele, e estávamos lá, né, apoiando, demos uma palavra pra família e sentamos lá. Tava esperando o velório acontecer, ter o momento ali litúrgico e tal. E tava demorando e não acontecia nada, e nós conversando ali e tal. E de repente um familiar não me procurou ali, chegou do meu lado e falou assim, oi, boa noite, vocês são da igreja? Eu falei assim, sou, né? Porque eu era de uma igreja, não era da dele, né? Mas eu era da igreja. Ele falou assim, você é pastor? Você falou assim, olha, eu sou seminarista. Ela falou assim, é o seguinte, nós chamamos aqui o padre para vir aqui dar a bênção, dar uma palavra, mas ele não pode vir. Ficamos sabendo agora que ele não pode vir. Você não poderia dar uma palavra para nós? Eu falei, posso. Aí eu lembro que eu fui lá na frente, dei uma palavra para eles, li a Bíblia, orei pela família e tal, e saímos dali. Eu saí dali tão gratificado com aquela experiência. Eu não conhecia ninguém, não sabia nem o que estava acontecendo. Mas para mim foi muito bom. Eu olhei pro meu amigo que estava comigo, assim, foi uma experiência tão boa para nós, que eu olhei para ele e falei assim, vamos fazer isso de novo? Ele falou, vamos. Aí nós começamos a fazer o seguinte, nós saía de carro e procurava velório. Naquela época não era igual hoje, que tem as capelas no cemitério, como Prever aqui no Paraná, não. Naquela época ainda os velórios eram nas casas, né, geralmente. E aí a gente andava e sempre que tinha um velório que a gente sabia, a gente ia lá no velório dar lá, participar. E olha, eu vou dizer pra vocês, grande parte dos velórios que nós fomos, nós tivemos a oportunidade de ler a palavra, de orar pelas pessoas e de abençoar. E essa é a questão. Não existem estranhos. Estranhos, o conceito, é um conceito que nós criamos. Na prática, todos nós temos muita proximidade, sofremos da mesma forma, sentimos as mesmas coisas, as mesmas dores, nos alegramos em situações semelhantes. Nós somos muito mais iguais do que diferentes. A questão é nós conseguimos romper essa barreira do estranho, porque quando nós conseguimos romper essa barreira do estranho, que conseguimos então ir até o outro, fazer diferença, ajudar, alcançá-lo, fazer diferença na vida dele. É bem essa ideia que o texto de Jesus traz, de que o nosso papel é olhar a pessoa nos
sofrimento, se compadecer dela, poder ir até lá e fazer diferença. E eu vou dizer para vocês, quem cresce com isso é muito mais nós mesmos que vamos lá. A experiência é muito maior para nós que vamos até lá do que para a pessoa muitas vezes que nós chegamos e damos uma palavra de conforto, uma palavra de intercessão. E fica para você então a provocação, desafio, para que você rompa com isso daí. Faz diferente, vai até o outro, explora isso. Não deixa essa noção do estranho, do diferente, do eu não conheço, limitar aquilo que é colocado para nós. Gente, uma palavra de cuidado, uma palavra de apoio, um momento de auxílio, isso é bem recebido por qualquer um. Esteja sempre aberto para isso, que Deus sempre te usa nisso. Beleza? Então, fica a dica então, ó. Nos encontramos aí no nosso próximo Papo de Teologia. E não se esqueça, se inscreve no canal, toca o sininho, pode mandar mensagem e nos encontramos por aí nesses papos de teologia.